O impacto é positivo, muito bom, um grande ganho em termos, aqui no setor de saúde, na maternidade Lucrecia Paim, nos mais variados aspectos, digamos, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista pedagógico também. Tem sido um grande investimento e tem melhorado, e de que maneira, os nossos indicadores aqui hospitalares do ponto de vista de morbimortalidade, quer materna como neonatal. Então, a Indiama tem investido bastante e tem sido uma mais-valia para nós. Temos realmente melhorado muitos aspectos aqui do ponto de vista assistencial para as nossas utentes e também as condições de trabalho para os nossos profissionais aqui da casa. E temos investido principalmente em áreas cruciais do hospital, como, por exemplo, unidade de cuidados intensivos, materna e neonatal. Tem-se investido em termos de reparação das áreas, na reabilitação e principalmente na aquisição de equipamentos. Isso nos cuidados intensivos neonatais, estamos a falar em ventiladores invasivos e não invasivos. Estamos a falar de incubadoras, berços aquecidos, alguns com fototerapia, outros sem fototerapia, seringas elétricas, monitores de sinais vitais neonatal. Isso falando dos cuidados intensivos neonatais, assim bombas infusoras também. Os cuidados intensivos de adulto, onde vão infelizmente muitas vezes as mulheres por situações complicadas ligadas ao parto ou a situações ginecológicas que levam à unidade de cuidados intensivos. A Indiama também ajudou-nos a adquirir alguns equipamentos, como ventiladores, monitores também neonatais, seringas elétricas. De uma maneira geral, ainda a nível do hospital, foi possível adquirirmos as camas de cuidados intensivos, principalmente as camas tripartidas que nós temos a nível do hospital. Ajudou-nos também no sistema de climatização de todo o hospital. Pela Indiama nós adquirimos aproximadamente 130 aparelhos de ar-condicionado, que são extremamente importantes para permitir um ambiente saudável, não só para os doentes, como para os profissionais, assim para podermos manter os equipamentos a trabalhar sem grandes riscos, que precisam de ter um ambiente adequado para poderem funcionar sem situações de avaria, etc. Para além das unidades de cuidados intensivos, os blocos operatórios, onde nós temos os aparelhos de anestesia também, tem sido um grande investimento. Os desfibriladores, também, os desfibriladores, que são aparelhos que são utilizados em situações de paragem cardiorrespiratória. Ainda, para além disso, macas, não é? As macas para transporte de doentes que não estão em condições de deambular, principalmente em situações de pós-operatório imediato, precisamos de macas para transportar os doentes, ou aqueles doentes que nos chegam graves e não estão em condições de deambular, precisam de auxílio, temos que utilizar macas. Portanto, também nos foi uma grande ajuda. No serviço de estatística do hospital, nós tivemos que requalificar aquela área, também foi uma ajuda, né, tanto da Indiama, deste bónus que nos é dado. Construímos o edifício na parte posterior do hospital, este edifício que nós chamamos de edifício da pediatria, com dois pisos. Este edifício da pediatria nós temos no andar inferior a parte de puericultura, onde nós acompanhamos os bebés logo após a nascença, que precisam de algum atendimento, de um atendimento dirigido, principalmente aqueles bebés que são expostos ao HIV, que as mães são seropositivas. Nós fizemos o acompanhamento até a alta destes bebés. Assim como os bebés que nascem prematuros, nós temos uma taxa de prematuridade alta, e essa taxa de prematuridade alta no nosso meio normalmente é devido a algumas situações adversas ligadas à obstetrícia, como por exemplo a ruptura prematura de membranas, e nós chamamos a ruptura prematura de membranas que é a bolsa d'água romper-se antes do final da gestação, e tem sido infelizmente comum no nosso meio.
e normalmente está ligada a infecções, não é? Infecções chamamos vulvovaginites, aquelas infecções do trato genital que infelizmente acabam atingindo a bolsa d'água e rompem antes do tempo. E nesse contexto, muitas vezes nós temos necessidade de retirar o bebê antes do tempo, porque ele corre riscos, tanto ele como a mãe. Os riscos de infecção, tanto para o bebê, que é aquilo que nós chamamos de sepsis neonatal, assim como a mãe desenvolver aquilo que nós chamamos de conioamnionites e endometrite, etc., que é uma situação grave para a mãe. Temos ainda uma taxa de prematuridade alta em situações devido à doença hipertensiva da gravidez, quando as mulheres desenvolvem hipertensão ligada à gravidez, principalmente em situações de pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, que são situações mais graves. E como o tratamento dessas duas patologias é a retirada do feto e da placenta, nós temos muitas vezes necessidade de interromper a gestação antes do tempo. E também situações de hemorragia ligadas ao parto, e hemorragias da segunda metade da gravidez, não é? Como a placenta prévia, a ruptura prematura da ruptura uterina, o descolamento da placenta antes do tempo. São situações de hemorragia que perigam a vida da mãe e do bebê e nós temos necessidade de retirar o bebê antes do tempo. E são situações frequentes, infelizmente. Todas essas situações levam a um aumento da taxa de prematuridade. Por isso é que temos muita prematuridade. E esses prematuros necessitam de assistência diferenciada para poderem sobreviver. E essa assistência diferenciada é dada na unidade de cuidados intensivos neonatal, que é esta onde nós fizemos grande parte do nosso investimento. Dentro dos grandes investimentos também foi a construção das 2 fábricas de oxigênio, que tem sido realmente uma mais-valia. Nós temos muito consumo de oxigênio, como falámos anteriormente, temos 7 salas operatórias a funcionar, temos unidades de cuidados intensivos neonatal e de adulto e muitas vezes doentes que necessitem de oxigênio. Em outros pisos, portanto, o consumo de oxigênio é grande, então essas 2 fábricas são uma mais-valia para nós. Para além das fábricas de oxigênio, temos também a recuperação tanto da estrutura e a montagem de novos elevadores. Portanto, nós temos elevadores aqui com mais de 30 anos e então nós neste momento estamos a fazer a substituição desses elevadores. E temos também algumas baterias, não é? Alguns acumuladores que temos para a estabilização da energia aqui dentro da instituição, que também tanto foi um investimento que foi feito pela Indiana. Aliás, porque nós, comunidade terciária que somos, é uma unidade de referência nacional, a maternidade do Cresce Paim, nós recebemos casos complicados, né, de outras unidades, ou muitas vezes vindo do domicílio e às vezes de outras províncias. Então temos que estar equipados para podermos dar resposta a essas solicitações ou a essas necessidades que nós temos. E em função das prioridades, nós vamos ter, portanto, também foi feito um investimento muito grande em serviço de lavandaria e esterilização. Em função do valor que nos foi atribuído aí, por volta de 20% do valor. Porquê? A necessidade, porque nós temos uma taxa de natalidade alta. Aqui nós estamos a falar aí em cerca de uma média de 100 partos dia. 100, às vezes 90, 110, 120, mas a média é 100 aproximadamente. Partos dia e uma média de 40 a 45 cesarianas por dia. Agora, imagina a necessidade de roupa que nós temos aqui no hospital, não é? Um bloco que funciona 24 sobre 24 horas, que nós temos aproximadamente 7 salas operatórias a funcionar 24 sobre 24 horas. Temos, com uma média de 100 partos, a necessidade permanente de trocarmos a roupa de cama, que a mulher, quando está em trabalho de parto, tanto nós temos fluidos, temos líquido amniótico, temos sangue, temos mecônio. Então, e o parto deve ser feito nas melhores condições de higienização, que nós chamamos de condições da sepsia e antissepsia, para que possamos ter um parto seguro, com menos riscos tanto para a mãe como para o bebê. E então temos que ter uma lavandaria e uma esterilização funcionantes 24 sobre 24 horas. Então também houve um grande apoio na aquisição das máquinas automáticas de lavar, nas calandras, nas secadoras, assim como nos autoclaves que nós utilizamos na esterilização, para termos a roupa esterilizada e podemos oferecer então às nossas doentes. Digamos que esse bónus, esse apoio que a Indiana fez, permitiu transformar a maternidade, permitiu transformar.
Portanto, dar as melhores condições de acolhimento, tanto para os profissionais como para os próprios utentes. Portanto, estarem num ambiente climatizado, tanto melhores condições de apoio, porque o apoio não só foi feito, ou não tem sido só feito do ponto de vista assistencial, mas do ponto de vista pedagógico também, permitir-nos apetrechar, por exemplo, o nosso auditório, em termos de condições de acomodação, cadeiras para as salas de aulas. Nós temos um auditório com uma capacidade de mais ou menos 160 pessoas, e foi então a Indiama que nos ajudou a equipar aquela sala, algumas salas de aulas também, aqui da instituição. Sim, também permitiu-nos, portanto, foi um apoio também, apoiou-nos na construção do gabinete do utente, onde nós temos os profissionais que atendem o público. O gabinete do utente é o gabinete para a gestão dos utentes, não é? É a partir do gabinete do utente que há a ligação entre o utente e o profissional. E assim as doentes são tanto. É a partir do gabinete do utente que nós temos contato com os familiares, não é? Para que eles tenham acesso às informações pontuais em relação ao estado clínico dos seus familiares. E temos rádios de comunicação intra-hospitalar, entre os profissionais, de maneira que possamos nos comunicar. Quer dizer que nós temos rádios de comunicação em todas as áreas do hospital, e qualquer intercorrência num determinado ponto do hospital, todo o pessoal está ao corrente e todos decorrem para o mesmo objetivo. E, de uma maneira geral, estamos muito gratos por tudo que a Indiama tem feito em prol da saúde da mulher e do neonato.